Chegando com informações atualizadas para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui no YouTube. Quero aproveitar o ensejo, te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, que é deixando o seu like, o seu comentário, e aproveita, comente aqui embaixo de que lugar desse querido e imenso Brasil você está acompanhando o nosso canal. Pois é, meus amigos, daqui a uma semana começa oficialmente o pagamento do Bolsa Família, ou seja, você que é beneficiário do Bolsa Família de todo o Brasil, fique atento que na próxima segunda-feira, dia 20, a grana começa a entrar na conta juntamente com os adicionais. É importante salientar, né, esses adicionais, meus amigos, é pago somente para quem tem criança. Quem tem criança com idade de 0 a 7 anos recebe um adicional de R$ 150 por criança. Agora, vamos imaginar que você tenha criança somente de 7 a 17 anos, aí o adicional cai para R$ 50. E também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. Só para você ter uma ideia, né? Hoje no Brasil existe mais de 19 milhões de famílias que são contempladas com o Bolsa Família. É o maior programa de transferência de renda do mundo. O governo desembolsa em torno de 13 bilhões de reais, né, para arcar com os custos do Bolsa Família. Agora, se o meu amigo, minha amiga que está aqui ligadinha, acompanhando o canal Rumo ao Nada, é aposentado ou pensionista, aí vai ter que esperar um pouco mais, né? Porque a grana começa a entrar na conta oficialmente só a partir, né, do dia 27 de julho, né? Junho já acabou-se, digamos assim, né? Quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos vão começar no próximo dia 27 de julho, né, para beneficiários com dízimo terminado em 1 e vai se estender, né, até o dia 7 de agosto, né? Agora, quem recebe acima do salário mínimo, a grana vai começar a ser liberada no dia 13 de agosto. Anote aí na sua agenda, anote aí no seu calendário. Você que ganha até um salário mínimo, a grana, né, ou seja, a verba do INSS, entra no dia 27. Agora, amigos e amigas de todo o Brasil que ganham acima do salário mínimo, a grana vai começar a entrar na conta no dia 3 de agosto. E é importante salientar, meus amigos, que tem ganhado força uma mobilização por um baixo-assinado, né, que cobra o Congresso Nacional pela aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas, né? Defensores da medida argumenta que, enquanto parlamentares gozam de privilégios e altas verbas de gabinetes, né, o abono extra para os idosos funcionaria como uma ferramenta essencial de dignidade social e do aquecimento do comércio local. Gente, essa é a maior verdade que existe, né? Hoje, os deputados e senadores são reticentes, né? Ou seja, eles não querem aprovar o 14º salário porque, segundo alguns parlamentares, a aprovação do 14º salário, né, poderia fazer com que as contas públicas fechem no vermelho. Mas só que verba, né, de gabinetes, esse orçamento secreto que ninguém sabe para onde que é destinada as verbas, inclusive, né, saiu recentemente uma matéria, foi bloqueado o dinheiro lembra do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha, né? Pois é, só para vocês terem uma ideia, ele tá mandando o Congresso Nacional com essa questão do orçamento secreto, o Eduardo Cunha, né, mesmo sem ser deputado hoje, porque ele é ex-deputado, só para você ver, né, aí para pleitear o 14º salário, para dar um 13º para o BPC, não tem jeito, né, ou seja, o Brasil pode quebrar se fazer isso. Agora, manter, né, esse orçamento secreto, né, aí pode manter essas verbas de gabinete. Só para você ter uma ideia, gente, um deputado e um senador não chega a pagar nem o próprio crédito de celular, né? É combustível de maneira gratuita, anda para cima e para baixo com o dinheiro público, né? Para eles, é como sempre digo aqui no canal, para eles tudo, né? Para o andar de baixo, nada. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, né? Na virada desse mês,
o INSS divulgou dados positivos sobre a redução da fila de análise de benefício, que chegou a 1.831.000 de requerimentos, o menor patamar em 21 meses, né, meus amigos? Nós chegamos, só para você ter uma ideia, em outubro de 2024, essa fila de análise era de mais de 3 milhões de pedidos. Agora está em torno de 1.800.000, né? De fevereiro para cá, a fila caiu 41,4%. Isso é notícia oficial do próprio INSS, né? Obviamente que a nova presidente do INSS, juntamente com o Volney Queiroz, que é o atual ministro da Previdência Social, tem se esforçado para mostrar serviço, né? Que é ampliado o Ateste Med, que é ampliado a perícia conectada. Também existe a questão desses multirões que estão acontecendo Brasil afora, né? A contratação de novos servidores e por aí vai, né? Tem reduzido realmente a fila. Só que tem um porém, né? Muitas entidades do setor, né, especialistas em previdência social, vêm alertando, né, que esse voo de galinha em relação à fila do INSS é por causa da eleição, né? Ou seja, passou a eleição, o INSS pode relaxar de novo, como tem acontecido, né, desde a época da pandemia. Olha, meus amigos, falando em INSS, falando em mutirão, nesse final de semana, né, teve um mutirão em praticamente todo o Brasil. 18 estados brasileiros, né, participaram do mutirão. Só para você ter uma ideia, teve em torno de 18 mil vagas ofertadas, ou seja, aconteceu no sábado, dia 11, e no domingo, dia 12 de julho, né? Esses mutirões que ocorreram no final de semana foi exatamente, né, uma peça fundamental para que faça com que essa fila continue a caindo, porque essas pessoas, né, nesses estados, tiveram a oportunidade, por exemplo, de avaliação social, de perícia médica para concessão do BPC e também do auxílio doença. Só que, pasme senhoras, pasme senhores, em muitos lugares onde teve esse mutirão, a procura foi baixa, ou seja, a população não se interessou, né, de antecipar a sua perícia médica, de antecipar a sua avaliação social. É uma pena, né, gente? Porque tem pessoas aí que estão aguardando, né, a perícia médica vai acontecer daqui a 30 dias, por exemplo, e poderia ter feito ontem, mas não se mostrou interessado, né, de procurar participar desse mutirão que aconteceu em 18 estados em todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, em Natal, né, também uma grande cidade lá do Nordeste, o Rio Grande do Norte, também a procura, né, por esse mutirão foi baixíssimo, segundo informações que saiu inclusive no site G1 da Rede Globo. Olha, meus amigos, você sabia que pessoa com os 80 a mais, né? Ou seja, pessoas acima dos 80 anos de idade, eles têm prioridade especial, por exemplo, no atendimento e na tramitação de processos administrativos do INSS? Pois é, meus amigos, vamos imaginar que por um motivo ou outro, até esse momento, uma pessoa que tenha 80 anos de idade, ele tem total prioridade no atendimento, ou seja, a análise do pedido de aposentadoria ou de um BPC, né, ele passa na fila dos demais pedidos, né, inclusive, meus amigos, inclusive na justiça, né, essa prioridade está prevista na legislação brasileira, né, e também é aplicada em outros órgãos públicos e no Poder Judiciário, né, em razão da chamada superprioridade destinada a idosos com idade igual ou superior a 80 anos de idade, né? Ou seja, só para você ter uma ideia aqui, meus amigos, essa prioridade, né, tanto no INSS, né, para concessão e manutenção do benefício, quanto na Justiça, se estende, por exemplo, nas filas bancárias e nas lotéricas. Uma senhora, um senhor de 80 anos de idade, ele não precisa, por exemplo, chegou
Então, vamos imaginar que a Caixa Econômica Federal está uma fila dobrando a rua, né, a esquina de pessoas que têm prioridade, né, que são pessoas com deficiência, que são pessoas idosas, acima de 60 anos, que são pessoas, mulheres gestantes, né, ou criança com autismo, esse tipo de prioridade, né, pessoas obesas. Nesse caso, se chegar um senhor ou uma senhora, ele não precisa, de 80 anos ou mais, ele não precisa ir para o final da fila. Ele já pode ir diretamente no caixa para fazer o saque do seu benefício ou qualquer outro serviço que ele for fazer em uma lotérica ou numa agência bancária, porque isso está previsto na nossa Constituição, né, que é a super prioridade. Você sabia disso? Olha, meus amigos, me perguntaram para mim se já está valendo a concessão automática do BPC Loas. Gente, infelizmente não existe, né? Até no mandato do ex-ministro da Previdência Social, né, o Carlos Lupe, ele falou, né, que pretendia, que estava em estudo, que estava em análise por parte do INSS a possibilidade, por exemplo, né, de conceder o BPC Loas para a pessoa idosa, né, de maneira automática para aqueles que recebem o Bolsa Família, né? Só que não prosperou, né? Não vingou, digamos assim, a ideia do Carlos Lupe, né? O que seria isso? Né? Vamos imaginar que a Mariazinha, né, tá recebendo o Bolsa Família, completou 65 anos aí, né, de maneira automática, o próprio INSS reconheceria o direito dela, ao invés de ela receber o Bolsa Família, passaria a receber o BPC Loas. Só que talvez o entrave tenha acontecido porque que para a concessão do BPC para a pessoa idosa não basta, né, ter 65 anos ou estar recebendo o Bolsa Família. Obviamente que receber o Bolsa Família já é um sinal positivo de que a pessoa se enquadra, né, nos critérios de renda, mas tem um porém, né, é preciso passar pela avaliação social. O BPC para pessoa idosa não existe a perícia médica, né, mas é obrigatório passar por essa tal avaliação social. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, né, nessa manhã gelada de 13 de julho de 2026. Quero aproveitar o ensejo, se você chegou até no finalzinho do vídeo, gente, ajuda a gente, né? Deixa aquele like, deixa o seu comentário, um abraço e até o nosso próximo vídeo.